uma pessoa tão importante na minha vida, tão importante, porque quando eu estava começando o meu novo projeto, né, há 4 anos atrás, 3, ele foi uma das pessoas que nunca me viu, não conhecia, mas ele me estendeu a mão, ele ficou do meu lado, ele me ensinou a fazer um monte de coisa. Vocês perceberam nos stories que ele fez? Ele que produziu, ele que fez. Então o Leandro é assim, tudo que ele se prontifica a fazer, ele se empenha ao máximo, como se ele estivesse fazendo para ele. E são pessoas assim que eu quero do meu lado, são pessoas assim que eu quero conviver. Então eu tenho aqui hoje, até a caneca eu mudei, ó. Eu não trouxe hoje a caneca que a Etel mandou fazer para mim só com o logo da Nova Up. Eu também trouxe a caneca com o logo dela, porque ela fez isso de livre e espontânea vontade, fez de coração, fez para me ajudar, fez para mostrar a marca dela, para mostrar a minha, né? Eu tenho o Igor, né, que a cada semana a gente tem aula e ele vai entendendo qual é o meu tempo e vai me ensinando um outro idioma, vai falando comigo de um jeito diferente. A gente se entende a cada sexta-feira e ele também foi um dos meus convidados aqui, né? A Elaine, ela que produziu isso daqui. Então assim, eu não tô aqui para fazer o merchan, para que vocês comprem canecas ou comprem aulas de inglês ou comprem consultoria financeira. Não é isso que eu quero. Quero falar para vocês que se vocês tiverem que fazer alguma coisa, faça com pessoas assim. E quando eu falo pessoas assim, eu tô falando de pessoas, por exemplo, como a Adriana. A Adriana, que é minha amiga de longa data e que em todos os momentos esteve comigo aqui gratuitamente, voluntariamente, só para ver o projeto dar certo, né? Hoje ela não tá aqui, hoje tem que estar aqui a Amanda, que também eu preciso agradecer e que faço questão porque faz as coisas com boa vontade. Então eu quero começar essa live hoje nessa vibe, assim, nessa energia de gratidão mesmo, de falar para as pessoas que a gente faz coisas pelas outras, não é só para ter alguma coisa em troca. E se a gente faz de coração, o próprio universo traz para você o que você precisa e o que você realmente vai usar na sua vida. Então, coisas boas na vida da gente não são acúmulos de coisas, né? Não se acumula coisas na vida, mas simplesmente se obtém aquilo que é do seu merecimento e aquilo que você realmente foi buscar. Então eu fico muito feliz, Leandro, em hoje ter você aqui comigo de novo e para ensinar as pessoas o que você sabe fazer de melhor, né? Que além de ser um excelente amigo, que na minha opinião é isso que você sabe fazer de melhor, é ser um excelente amigo, mas eu quero hoje compartilhar com um pouco do seu conhecimento e ajudar as pessoas a replanejarem as suas vidas financeiramente falando no ano de 2021. Apresentação diferente essa, hein? Apresentação diferente essa, certo? Certo, super diferente, mas bem a sua cara, assim, muito alto astral, muito verdadeira, muito cheia de carinho e, em primeiro lugar, super boa noite para todos que estão aqui conosco nessa live de hoje, especialmente um agradecimento para você, primeiro por toda essa apresentação e por toda essa afirmação da amizade, da importância dos laços que a gente acaba criando com pessoas que são importantes na nossa vida de diversas maneiras, né? Não só pelo trabalho que elas entregam, mas pelo apoio que elas nos prestam, gratuitamente, como você mencionou muitas vezes, sem esperar nada em troca. Mas eu acho honestamente que isso não aliás, que não é só isso, né? Eu acredito muito que de uma certa forma a gente acaba se conectando com as pessoas pelo olhar mesmo, por compreender que o que elas estão fazendo é o que de fato também a gente gostaria de fazer e que o impacto que elas estão causando também é o impacto que a gente quer causar. E no final das contas, por mais que a gente entregue produtos ou serviços diferentes para as mesmas pessoas, na verdade, tanto eu quanto você, quanto todos os outros que você citou aqui e que você já trouxe como convidados, acabam somando na vida das pessoas, né? Então, eu acho que o mais bacana da nossa amizade é isso, é a soma que a gente consegue fazer sempre quando você propõe seus projetos, quando eu te falo das minhas ideias, e por mais que eles não sejam comuns, a gente acaba pegando dicas e ideias compartilhadas entre si
e vai adaptando o produto e o serviço, né, para ele ficar mais com a cara de quem a gente quer entregar, que é o nosso público. E é importante a visão de fora. Obrigado, Carla, por todas as palavras. Você é um amor. E obrigado pelo convite para estar aqui novamente hoje. Obrigado, claro, a todos que estão presentes aqui. Muito obrigado mesmo. Dizem assim, que quando uma pessoa agradece você, você não tem que falar, não precisa me agradecer. Não, você não é assim. Não, então, eu recebo a sua gratidão de todo o meu coração e quero afirmar ainda, você é uma pessoa que eu quero do meu lado para sempre. E eu não podia encerrar esse ano sem ter você na minha galeria, né? Porque ali só tem gente especial, só gente que eu admiro, que eu gosto, que eu torço, que tá dentro do meu ciclo. Então, esse é você aqui, tá? E eu sei que você veio de todo o seu coração, não é obrigação, não é... Você vem assim, com esse coraçãozão aberto, né? E essa mentalidade financeira que é um arraso. E esse foi o tema que você veio trazer hoje pra gente, né? Leandro, exatamente. Olha só para as pessoas saberem rapidamente aqui, né? A gente conversou já um pouco a respeito. Quem teve a oportunidade de assistir a sua primeira vez, você era um gerente, né, de um banco, uma profissão estável, você tinha ali seu emprego garantido e, de repente, você partiu para uma carreira solo, independente, como empreendedor, como um consultor financeiro, né? Então, antes de começar a entrar realmente nas entrelinhas do assunto, só queria que você desse uma palhinha para a gente, falasse um pouquinho desse upgrade que você fez na vida, essa mudança que você resolveu fazer. Perfeito, Carla. Antes de falar, e também brevemente, quero agradecer a minha mãe, que acabou de entrar aqui na live. Olha, seja bem-vinda. O nome dela é Lúcia, está aqui com o perfil da confecção dela, Lucinha Costuras. E outros familiares, minha irmã e outras pessoas que estão aqui presentes, muito obrigado. Eu amo vocês, obrigado pelo apoio. E, bom, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, tá, Carla? Você já sintetizou. Eu trabalhava como gerente de pessoa física numa grande instituição bancária, pública, portanto, eu era concursado. E depois de uma carreira de 8 anos, tanto nessa instituição pública quanto numa instituição privada antes dela, eu acabei identificando uma necessidade muito grande, principalmente na maior parte dos clientes que eu atendia, que era de uma orientação financeira sem a questão de ter produtos ou serviços indicados somente pelo banco que eu representava naquele momento, né? Uma orientação financeira mais isenta, na verdade. E eu percebi essa necessidade, percebi também que as pessoas se batiam muito e ainda continuam, infelizmente, se batendo atrás de outras pessoas para poder orientá-las com relação às suas finanças. Mas eu acho que a cereja do bolo para mim foi o fato de ter compreendido que, apesar de tudo, as instituições financeiras, elas prezam o seu lado sempre, né? Elas precisam pagar a sua folha de pagamento, elas precisam manter a sustentabilidade das suas agências abertas, então, obviamente, elas vão sempre oferecer os produtos bancários para os clientes, mesmo que esses não sejam os melhores do mercado. E aí, prestando bastante atenção nisso, eu comecei a me organizar, porque eu entendia que eu conseguiria, fora dos bancos, atender as mesmas pessoas, só que com muito mais liberdade de indicar produtos ideais para elas, independentemente da instituição financeira, mesmo sem ganhar nada por isso, inclusive, afinal de contas, eu não sou patrocinado por nenhuma instituição. E aí tomei a decisão de atuar como consultor financeiro, me planejei por um tempo. Assim que eu alcancei o planejamento que eu tinha estipulado inicialmente, eu tive que tomar a decisão que você contribuiu muitíssimo, que era, já tenho alcançado a reserva financeira que vai me sustentar por um tempo, agora eu preciso efetivamente apresentar minha carta de demissão, e aí foi o que fiz, de fato, né? Eu pedi demissão da instituição em que eu trabalhava e desde então, desde junho de 2018, estou no mercado como consultor financeiro pessoal. Muito obrigada, viu, por essa história aqui. É uma parte que eu acho interessantíssima, porque tem um ato de coragem e também de planejamento, né? De uma pessoa que está olhando para o futuro e pensando assim, não só na sua sobrevivência ou na sua carreira como, né, um todo, mas na sua qualidade de vida, nos seus valores, no que você acredita, como que você quer traduzir, né? Como que você quer configurar toda a sua expertise técnica, né? E levar isso para a tua vida como um todo. Então, eu acho que essa sua história é muito bonita por isso também, né?
Mas tem uma coisa, aí já falando do seu trabalho, que eu gosto demais e acho que é um diferencial, sinceramente. Ao longo desses anos que nós estamos juntos, eu vi que você atendeu clientes de todas as categorias, né? Então você tem muitos clientes jovens em início de carreira que ainda tem um salário pequeno, mas que já está preocupado com o investimento, em aprender sobre investimento, em guardar o dinheirinho, mesmo que seja pouquinho. Como que é a mentalidade desses jovens? Como que você percebe esse movimento jovem dentro dessa tradição de cuidados financeiros aí? Perfeito, Carla. Dentro de tudo que você falou, acho que o que é bacana de falar, de dizer, aliás, de confirmar, é que nesse processo todo em que eu me relaciono com os meus clientes de perfis diferentes, inclusive de idade, o que mais me importa no cliente é, de fato, a pessoa que ele é. Né? Então, assim, o meu trabalho, o que realmente me importa são as pessoas. E a forma como elas se relacionam com o dinheiro. E essa forma, ela não é uma coisa aprendida da noite anterior para o dia em que eu a atendo. Né? É uma coisa aprendida durante toda a jornada da vida delas. Então a gente precisa ser muito cuidadoso, muito carinhoso até mesmo em ouvi-las e entender qual que é o cenário que se apresenta na vida daquelas pessoas, porque são essas informações e não quanto ela ganha de fato que vão indicar a maneira como ela está lidando com o dinheiro até ali. E no que diz respeito aos jovens, culturalmente, né, e especialmente aqui em São Paulo, os jovens eles têm uma característica muito peculiar de outros estados em relação aos jovens que eu já conheci, que é, aos 18 anos, por exemplo, comprar o carro próprio, aos 18 anos comprar, por exemplo, o seu imóvel, pensar nessa possibilidade de já comprar o seu imóvel, uma coisa que a gente percebe que não acontece tanto na realidade, mas enfim, eles são muito orientados para ter e não para ser. Eles são orientados para ter posses, mas não para ter experiências. Então, por mais contraditório que pareça, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala também das experiências que ter ou não ter o dinheiro nos proporciona. Então, respondendo agora de forma muito objetiva, os jovens que chegam até mim, eles não estão orientados para viver as experiências que o dinheiro pode proporcionar naquela faixa de idade. Eles querem antecipar o futuro. E essa antecipação do futuro custa muito mais caro do que o planejamento para viver esse futuro. Né? E quando eu falo mais caro, eu falo de pelo menos 8 a 9 vezes mais caro. Antecipar e viver agora. O que eles estão projetando para, de repente, 5 anos na vida deles, pensando aí num jovem de 18, né, para viver aí a partir dos 23, 24 anos, enquanto que o planejamento pode encurtar esse tempo. E, de repente, em 2, 3 anos de planejamento, eles já podem começar a realizar aquela vida que estava projetada para um pouco mais de anos. Então, especificamente para os jovens, o meu objetivo é esse. É diminuir essa ansiedade deles em relação a tudo que eles querem viver e fazê-los enxergar o valor do planejamento para que eles possam viver, de fato, a experiência e não ter uma grande dor de cabeça mais para frente. Sobre as dívidas, né? Sobre as dívidas. Pessoas endividadas, né? Como que uma pessoa com uma dívida assim, muito além das suas condições de pagamento hoje, precisa começar a pensar para mudar a mentalidade, para adquirir novos hábitos dentro dessa perspectiva e, enfim, resgatar ali os seus débitos? Perfeito, Carla. Eu adoro falar sobre isso porque a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer quando ela tem dívidas é aceitar que essas dívidas existem. Não dá para jogar para debaixo do tapete, não dá para acreditar na generosidade dos bancos, das instituições para quem se deve, e não dá principalmente para supor que em campanhas como essa, que são muito mais campanhas de marketing, como as que são realizadas, por exemplo, em parceria com instituições financeiras e o Serasa, que você vai ter contratado em algum momento um valor, digamos, de 10 mil reais, e que numa ação comercial dessa, essa dívida vai sair por 100. Isso não existe, tá? E se acontecer, que de fato pode acontecer, só vai acontecer no momento que for benéfico para o banco. E isso nunca, aliás, para a instituição, independentemente de ser banco. E isso a pessoa que deve nunca considera. Ela sempre entende que a particularidade dela vai ser reconsiderada.
Mas, na verdade, não. O banco, a instituição, perdão, ela vai sempre prezar pelo lado dela. Ela vai puxar a brasa sempre para a sardinha dela. Então, em alguma situação, aliás, nesse exemplo que eu estou dando de uma dívida de 10 mil reais, pode acontecer de a dívida ficar realmente por um valor irrisório, mas só depois de muitos anos, quando o banco já não contar mais com aquela recuperação de dívida. E aí eu te pergunto, durante todo esse período que você esperou, o quanto de oportunidades, de possibilidades você deixou para trás? Então, o quanto de experiências boas você perdeu? Porque a dívida por si só, numericamente falando, ela é uma coisa. Agora, quando a dívida ela te causa pressão emocional, ela interfere nas suas relações, ela te fecha portas, ela te priva de oportunidades, ela te limita a viver experiências, a sua vida vira um caos. E para o banco, para a instituição, é só uma dívida numérica, que continua ali existindo no hall de devedores dele. Então, o primeiro passo, e o mais importante, na minha opinião, e o que percebo que também é defendido aí por outros consultores financeiros, é que você tem que reconhecer que essa dívida existe e buscar o enfrentamento dessa dívida, que é acessar a instituição, entender qual que é o valor da sua dívida já corrigido, e perguntar, porque isso não vai custar mais do que uma ligação telefônica, não vai te prejudicar de forma alguma, perguntar quais são as possibilidades de negociação. Esse é um primeiro parâmetro. Depois disso, com esses dados levantados, o segundo passo é pensar em como, em quanto tempo, de que maneira você pode levantar aquele recurso suficiente, seja para liquidar a sua dívida, seja para pagá-la em algumas situações, tá? Num prazo mais curto, em parcelas. Nem sempre o pagar parcelado vai ser tão vantajoso assim. Agora, a prioridade que deve ser dada nessa questão é sempre de enfrentar a instituição, buscar informação. Por quê? Porque se você não fizer isso, a instituição vai trabalhar em cima da sua desinformação. E quando eu falo trabalhar em cima da sua desinformação, ela vai ligar para o seu vizinho, sabendo que isso é proibido, mas você não sabe isso. Ela vai te ligar milhões de vezes durante o dia, de diversos escritórios de cobrança, por exemplo, sendo que você ainda não sabe que isso também é terminantemente proibido. Então ela vai encontrar formas de te colocar contra a parede e, única e exclusivamente, te coagir, tá? Te coagir a assinar uma declaração, uma confissão de dívida em que você abre mão do seguinte direito. A partir do momento que aquela dívida não for paga, de novo, você abre mão de qualquer tipo de desconto ou negociação para pagar o valor bruto da dívida com todos os juros, inclusive os juros abusivos, cobrados ali. Então, algumas pessoas que acessam imediatamente as primeiras possibilidades de renegociação, que é um pecado, elas, na verdade, estão só dando mais corda para se enforcar, no português correto, tá? Então, antes de pensar se livrar das dívidas, a primeira coisa é levantar todas as dívidas que se tem, entrar em contato com as empresas para quem se deve, para saber os valores, e a partir de valores e taxas de juros, acho que é importante, e a partir disso, começar um planejamento para poder se livrar dessas dívidas uma por vez, por que não? Porque o mais importante nesse momento é que você faça as coisas no seu tempo e da maneira correta. Não adianta, especialmente agora, em épocas de final de ano também, para consolidar, né, encerrar esse ponto, não adianta você procurar todas as instituições, fazer acordos parcelados, pagar a primeira parcela, esperando que você tenha uma condição de crédito melhor no final de ano, para que você comece o ano de 2021, e qual seja o ano, todos os anos próximos, com problemas financeiros de novo. É uma ilusão fazer dessa maneira. A melhor coisa é tomar esses 2 passos que eu informei e aí seguir com a eliminação de dívida atrás de dívida. Você viu que a gente tem uma pergunta aqui da Amanda, né? Tem uma dívida, como um consultor financeiro faz dinheiro para si mesmo? Né? Um consultor financeiro é um empreendedor, na verdade, né? E no caso do empreendedor, porque se você tem um salário fixo, né? Você sabe quanto que você pode destinar ali para a parcela da tua dívida. E se você não tem, né? Como que você administra isso? Perfeito. No caso de uma pessoa que não tem uma remuneração fixa e ela tem dívidas a serem liquidadas, a serem honradas, eu acho que, novamente, né, eu estou afirmando, o primeiro passo é entender qual que é a prioridade dessa dívida em relação às demais prioridades que você tem e entender também o quanto dessa dívida vai impactar no teu orçamento final. Porque, minimamente,
apesar de a renda ser variável para um empreendedor, ele pode contar, né, já baseado na experiência que ele tem, das vendas que ele faz ou dos serviços que ele entrega, do quanto ele tem de remuneração hipoteticamente fixa dentro de um mês. E aí entender, então, o quanto eu posso comprometer dessa minha renda mínima com o refinanciamento dessa minha dívida ou com a liquidação dessa minha dívida. Olha, eu confesso para você, Amanda, que num cenário como esse, em que você está empreendendo e ainda não tem uma renda fixa, o ideal seria apenas identificar qual que é o montante da dívida agora e quais seriam as condições para pagamento à vista, por exemplo, e começar a se planejar para liquidar essa dívida à vista. Porque entrar num parcelamento, além de você perder oportunidades de fato, pagar o que você deve e não assumir uns juros que você não deve, também vai te liberar da pressão de se em algum mês a sua renda não atender à expectativa, você ter novamente que abrir mão daquele pagamento porque ele não é uma prioridade. Porque as prioridades são, de repente, moradia, alimentação, e essa dívida não ser uma prioridade. Então, elenca, se for apenas uma dívida, mas se forem mais, elenca as dívidas, verifica as possibilidades de pagamento à vista, e ao final disso, você decide quais que você vai pagar primeiro, e primeiro se planeja para poder juntar a grana para liquidar uma dívida e faça isso uma por vez. Tá? Eu acho que o ideal é você fazer uma por vez para também conseguir controlar a sua ansiedade, porque a ansiedade atrapalha muito no momento de decisão e fazer isso para muitas dívidas ao mesmo tempo vai fazer você cair numa cilada. Ó, a gente ainda vai ficar um pouco na Amanda aqui, que ela fez uma pergunta extremamente interessante. Em relação a esse modelo de negócio, consultoria financeira, né? Quando um cliente seu ele tem uma dívida e te aciona para ajudar a replanejar e pagar essa dívida, você acompanha ele durante todo o processo, toda a negociação? Como que funciona a consultoria para clientes endividados? Perfeito. Nesse exato instante, quando a gente fala da consultoria para a negociação da dívida, a negociação da dívida, falar sobre as dívidas, é uma etapa do processo de consultoria, né? Então, o que eu não posso fazer pelo cliente sempre é a negociação direta com a instituição. Isso é impossível de acontecer. Agora, eu preparo o cliente para vivenciar esses passos, né? A postura que ele tem que adotar no momento de fazer a cobrança, aliás, fazer a consulta, quais são os filtros que ele tem que adotar para poder não entrar no ciclo vicioso que o banco vai oferecer. Porque, Carla e Amanda, e todos que estão nos assistindo, é incrível isso que eu talvez... Aliás, é incrível isso que eu vou te dizer agora, né? Não é talvez eu vou dizer. Mas os melhores clientes para as instituições são os devedores. E eles não querem perder clientes devedores. E aí, um cliente que diz que vai pagar a dívida à vista sempre enfrenta resistência. Porque o banco quer que você pague parcelado. Pagar parcelado para o banco significa o seguinte, que você todos os meses vai oferecer para ele uma renda. Ele já talvez nem conta mais com aquele recurso. Né? Já estava dentro das possibilidades de perda do banco. A gente costumava dizer, quando eu ainda trabalhava no banco, que é dinheiro na veia. Então, assim, todo devedor que volta a pagar para a instituição é dinheiro líquido que entra para o banco usar liberalmente, como ele quiser, para fazer empréstimos, angariar financiamentos. Então, assim, você vai perceber isso na negociação. O banco nunca vai querer que você pague à vista. E ele sempre vai criar dificuldades para você pagar à vista. Eu acho tão interessante, né? Às vezes você vê dívidas assim que começam com R$ 2.000. Aí a pessoa não paga, ela vai para 10, vai para 20, vai para 30. De repente você recebe um boleto na sua casa de 1.500. Você pagar 1.500, a dívida está paga. Como é que esses valores oscilam assim desse jeito, né? Como que isso cresce e diminui tão abruptamente assim? Que negócio é esse? Como que isso funciona? Vamos lá, isso vai ajudar a Amanda também. Olha só, pessoal, como funciona, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, toda instituição financeira que fornece crédito, ela pode cobrar juros sobre a sua dívida principal, sobre o valor principal que você tomou, somente, vou repetir, somente pelos 6 primeiros meses. Tá? Só que as instituições sabem que o consumidor não tem ciência disso, porque ele não leu o Código de Defesa do Consumidor, ele não se informou a respeito. Aí o que a instituição faz? Aplica os juros durante todo o período da dívida.
tá? Todo o período. Então, vamos supor que essa dívida esteja aí rolando há 3 anos. Ele vai aplicar os juros por todos esses 2 anos e meio, além dos 6 meses iniciais que a lei preconiza, tá? E aí, o que o banco faz? O que a instituição faz? Entra em contato com você, te cobra dessa dívida, reconhecendo que você não tem noção dessa informação, e quando ela percebe que você não tem noção dessa informação, aí é que vem o bote. Ela te fala o seguinte, olha, assina aqui uma confissão de dívida, que eu faço assim, eu faço uma dívida parceladinha para você, dou desconto na metade dos juros, ou seja, tem muitos meses ali ó, que era para ser descontado e não foram descontados, e você continua pagando. E aí você vai. Só que você faz o que de novo? Não lê a confissão de dívida. E o que é que está escrito naquele documento? É quase um padrão, tá? O documento fala o seguinte, que a partir daquele momento, você está abrindo mão do que o Código de Defesa do Consumidor fala e está aceitando ser cobrado pela instituição pelo valor que ela entendeu que deve ser o correto a cobrar. Sim. Então, na verdade, e com perdão da expressão, você está vendendo sua alma literalmente para a instituição, tá? Só que o que acontece? Quando você, depois de assinar uma confissão de dívida, não consegue liquidar a dívida por algum problema financeiro que você teve, aí você lembra do seguinte, quer saber? Eu vou correr atrás dos meus direitos. Aí você vai lá no PROCON buscar os seus direitos. O que o PROCON faz? Te apresenta o Código de Defesa do Consumidor e fala, você estava ciente disso? Não, não estava. Então tá bom, então eu vou exigir que o banco refaça esses cálculos. Quando o PROCON entra em contato com o banco, e várias vezes eu fui o portador dessa má notícia para o PROCON, porque eu já várias vezes respondi a chamadas do PROCON, a instituição faz? Vai lá no arquivo dela, pega a confissão de dívida e fala, poxa, mas ela confessou essa dívida e ela abriu mão desse direito. Então agora eu faço questão de exigir o meu direito. E aí o PROCON olha para você e fala, olha, eu lamento, mas você assinou uma confissão de dívida que você não leu. Eu sinto muito, agora você vai ter que negociar direto com o banco. É assim que funciona na maior parte das vezes, tá? Por isso que o banco, em algumas situações, a instituição, perdão, usar sempre a expressão banco, né? Mas por isso que a instituição, em algumas situações, defende que ela tem todo o direito de cobrar aqueles juros. E olha que curioso, quando você vai para uma ação de renegociação e você bate o pé, você peita que você não vai pagar aquele valor todo e que você tem dinheiro para pagar à vista, não raramente, assim, em boa parte dos casos, quando é uma ação muito específica de cobrança de crédito, a instituição te olha e fala, tá bom, você tem esse valor para pagar à vista, que é o valor mínimo que ela tinha que cobrar mesmo. Aí você fala, eu tenho. Ela fala, então tá bom, então eu vou ser boazinha e vou te dar o desconto. Mas na verdade não é isso. Ela está realmente, naquele instante, jogando a toalha e reconhecendo que é melhor receber 800 do que receber 10 mil e ficar... Ou nada, exatamente. Então é isso que acontece. Por isso a importância de, primeiro, saber o valor que a instituição está disposta a receber à vista, porque aí você já vai ter uma referência do quanto de fato você deve, para depois você buscar levantar esse recurso. Nunca o contrário. Nunca pensar assim, eu vou assinar um contrato de 24 parcelas, e aí daqui a pouco eu junto o dinheiro, vou lá e liquido. Quando você for liquidar, o abatimento vai ser irrisório, não vai valer a pena. Tá? Então é extremamente importante esse cuidado. E tem uma coisa também, agora que a gente está falando disso, né? Eu lembrei. Vamos supor, você vai lá e você paga o valor mínimo, né? Que a instituição receberia de você. Perfeito. Que for a dívida à vista. Aí, seu nome ficou descomprometido. Você vai comprar um carro, vai comprar um apartamento, vai fazer uma compra maior, assim, que requer um financiamento. E aí o seu nome não é aprovado porque consta que em algum momento da sua vida você deveu para um banco, né? Isso também acontece. Isso é legal quando porque você quitou e o banco aceitou, a instituição aceitou. Eles podem te restringir de comprar, fazer financiamentos? Na verdade, tudo que a gente faz em qualquer campo da nossa vida, especialmente com relação a crédito, na verdade a gente está alimentando um banco de dados. Tá? A gente está criando dados, está gerando dados para as instituições. E tudo que a gente faz em relação à instituição financeira, independentemente de ser banco ou financeira mesmo, fica registrado lá no Banco Central. Então, o que ocorre? Quando você vai fazer o pagamento de uma dívida à vista de uma dívida que você tinha há algum tempo, o que a instituição financeira faz por mera liberalidade, porque a lei favorece ela nesse sentido, tá?
ela indica lá que você pagou à vista, mas você pagou o valor que você devia. Ou seja, a instituição não auferiu lucro. E esse não auferir lucro prejudica o seu score de crédito no mercado por um tempo. Tá? Por pelo menos uns 12 meses você vai ter isso sensibilizado. Se você perguntar na mesa para qualquer gerente, ele vai te falar que não. Tá? Entendi. Outro ponto. Quando você paga a dívida gigante que o banco disse que você tem que pagar, ele faz uma generosidade de indicar que você está pagando com lucro para ele. E por isso, de uma certa maneira, ele aumenta ali um pontinho no seu score. E aí você tem o crédito, não diria facilitado, mas o teu score é melhorado. Entendi. Então, tem um outro ditado, eu não consigo encontrar uma forma mais suave, né? Um eufemismo para usar esse ditado, mas é uma expressão que denota o seguinte, que já que você está ali, abraça mesmo e vai, né? Quando, tem gente que fala assim, quando você está no inferno, abraça o capeta, já está lá, já vai embora. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É melhor, numa situação dessa, você assumir todo aquele problema que foi causado durante alguns anos por, infelizmente, uma falta de gestão financeira, porque a dívida ela acontece por N problemas. Mas a raiz é a falta de gestão financeira. Tá? É a falta de orientação financeira. É óbvio que ninguém se endivida porque quer. Mas quando a gente se endivida, via de regra, é porque a gente quis assumir uma responsabilidade para a qual nós não estávamos planejados. Exato. Por isso a importância do planejamento sempre. Tá? O planejamento ele é extremamente importante. As compras emocionais, não é? Agora exatamente. Na pandemia, né? Agora do Black Friday, que também. Eu queria que você falasse até um pouco do Black Friday também, porque é outra pegada, né, Leo? É outra coisa que às vezes a gente vai ver, o valor era o mesmo que lá atrás. Então, isso é verdade, não é? Como é que funciona isso? Porque agora na pandemia as vendas online cresceram absurdamente por causa do Black Friday, né? Exatamente. Eu estava olhando uma pesquisa hoje que indica que aproximadamente 32% foi o crescimento das vendas via web, né, as vendas online, as compras online em relação às compras nas lojas físicas. Isso já era esperado, né, desde o estouro da pandemia aí, meados de março, a gente já começou a sentir o mercado tendo um comportamento diferente, as pessoas que tinham mais medo de comprar online passaram a comprar. E isso se consolidou agora, né, num evento como esse, que era esperado, lojas cheias, filas e etc. O ponto de observação com relação à Black Friday é o seguinte, existe sim, a verdade a Black Friday ela é criada com essa finalidade, né, é como se fosse um dia em que as instituições abrissem mão da maior parte dos lucros, justamente para renovar os estoques, vender aquelas peças que já estão há algum tempo armazenadas, dar espaço para chegar à inovação. Né? Não que os produtos sejam ruins, muito pelo contrário, são bons. Mas, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de mudança constante. E a gente percebe que sempre o foco das Black Fridays são produtos de tecnologia. Então é um ponto de observação importante. Para quem não considera isso na hora de comprar, é sempre relevante pensar por que são só produtos de tecnologia. É justamente por conta de troca de mostruário, troca de tecnologia nova que vai chegar. Você compra o telefone da Black Friday e em janeiro estão anunciando um telefone 2 vezes superior ao que você comprou. Aí o que você fica tentado a fazer? Vender aquele por um preço menor do que você pagou e comprar um outro. Né? É assim que funciona o mercado. Né? Eles querem a sua atenção e o objetivo é despertar a todo momento o seu desejo de compra. É assim que funciona. Então a gente precisa se blindar para não ceder a esse desejo de comprar sempre. E o planejamento nos protege. Então a Black Friday ela tem esse cunho de estimular a compra. É verdade que você consegue descontos, mas para você saber se o desconto de fato é verdadeiro, você precisa ter pesquisado, planejado a compra antes. O que não acontece na maioria dos casos. Né? Então, assim, muita gente vai na loja numa Black Friday ou vai pesquisar o preço e identifica. Pronto, vou citar um exemplo de uma amiga próxima, tá? Há muito tempo ela vem dando prints na tela do computador e do celular dela, todas as vezes que ela vê o produto que ela quer anunciado. E quando chegou o momento da Black Friday, ela falou, né, pra gente o seguinte, olha, eu estou acompanhando durante todo o ano o preço desse produto. E qual não foi minha surpresa? Que o preço não baixou. Entende? Então, assim, para ela, como se brinca, foi uma Black Fraud, não houve desconto, tá? Mas tem muita gente que não acompanha o preço, aí quando chega lá no local, isso é uma prática proibida, mas ainda acontece,
você identifica que o preço está, muitas vezes, acrescido em 50% do valor, como o preço do produto, e uma oferta de desconto com 20%, 30% em cima daquele preço. Então, é importantíssimo o planejamento antes, para tudo, inclusive para as compras. Porque, do contrário, você acaba sendo enganado e não percebe, né? Percebe. Então, assim, o mesmo hábito daquela pessoa que não lê o Código do Consumidor e que não lê a confissão de dívida também é da pessoa que não faz a pesquisa antes de comprar coisas, né? Vai lá e Exatamente. aperta lá. Exatamente. Você acaba sendo envolvido pelo charme do produto, você acaba sendo envolvido pela retórica do vendedor, que está muito correta, o trabalho dele é te seduzir para a venda, né? Não precisa mentir para isso, mas quando a gente está comprando, quem está do outro lado vendendo não se preocupa com como nós vamos pagar, ele se preocupa com a venda, pura e exclusivamente. Quem tem que chegar pronto para a compra, planejado e com a carteira na mão para poder bater o cartão e falar assim, não, eu levo por esse preço, é o consumidor. Então, à medida que a gente se educa financeiramente, a gente faz, inclusive, decisões melhores de compra. E quando eu falo decisões melhores, não é por comprar o melhor produto em relação à questão da tecnologia melhor. Eu falo em relação a preço mesmo. A gente consegue comparar preços, a gente consegue comparar tecnologias e entender se aquele aparelho telefônico, aparelho de som, enfim, aquele carro, pelo preço que nós estamos pagando, vai nos entregar de fato o valor que a gente quer em comparação ao outro, com preço superior ou inferior, né? As pessoas que trabalham por muito tempo e às vezes saem das empresas por vontade própria, por vontade da empresa e são remuneradas pelo tempo que trabalharam, né? Qual é o cuidado que essas pessoas precisam ter para administrar esse dinheiro? Porque acostumaram a viver com uma determinada quantia ao longo da vida. De repente vem uma indenização e você não se planejou, não sabe o que fazer. Corre-se o risco muito grande de perder isso rapidamente, né, Léo? Então, eu queria que você desse uma dica para essas pessoas que estão nesse momento da Perfeito, vida. Carla. Inclusive, eu quero aproveitar essa dica para as pessoas que estão enfrentando esse momento, que é bastante delicado e também decisivo, é um divisor de águas na vida de todas nós, né, de todas as pessoas, para sinalizar o seguinte: as dicas que servem, se aplicam para uma pessoa que está, nesse momento, enfrentando esse desafio, também servirão para todos que estão aqui conosco assistindo a live e vieram atendendo ao convite de entender um pouco melhor sobre como ter um planejamento financeiro para 2021 diferente, apesar, aliás, dos enfrentamentos que a gente teve no ano de 2020, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo, Carla, é óbvio, a educação financeira ajuda durante todo o processo de vida de uma pessoa, tá? Inclusive, lidar bem quando ela se vê numa situação dessa, de demissão, ou até mesmo de involuntariamente estar se sentindo instigada por conta de outros fatores a sair do trabalho, tá? E recebe a remuneração, a rescisão e etc. É nesse contexto que você quer que eu fale, certo? Pronto. O que eu sempre oriento, essa é a minha formação, é a minha escola de educação financeira, né, para que eu me formei até aqui, que é segregar a sua renda, olhar para a sua renda e enxergar que R$100, R$1.000, R$10.000 tem o mesmo valor quando a gente tem que olhar para os pilares da nossa vida. Tá? Certo. Então, por exemplo, se eu hoje estou nessa situação em que eu fui demitido, estou com a minha rescisão, saquei meu FGTS, mas ainda não mexi em nada disso. A primeira coisa que eu devo fazer é o seguinte: eu vou segregar esse valor em prioridades. Então, assim, como que está sendo minha vida até aqui? Eu estou estudando, então eu tenho que priorizar a educação. Né? Não vou me desesperar, eu preciso primeiro de sobriedade. É um momento em que eu tenho que ter sobriedade. Depois, pensar na questão da manutenção da minha moradia, né? Que é a minha necessidade básica. Então, eu tenho despesa com a minha moradia. Depois disso, eu tenho que pensar, fazer uma projeção, ter um panorama de tudo que eu tenho de compromissos financeiros não relacionados à moradia, para honrar ainda. Então, as minhas dívidas, os meus compromissos financeiros assumidos, aquela escola do sobrinho que às vezes eu quis pagar, o curso de idiomas para o meu afilhado que eu também estava bancando, eu preciso ter tudo isso aqui alinhado para entender o que vai ser a prioridade naquele meu momento. É o meu momento de vida. Pronto, então pensei nesses 3 pilares, também vou pensar na minha questão de lazer, afinal de contas, de repente eu sou casado, estou namorando, tenho um relacionamento, e eu mantinha uma rotina de lazer com o meu cônjuge, com a minha companheira, com o meu parceiro, então eu preciso também olhar com carinho para isso. Né? Eu tenho que pensar também, além disso, na questão, principalmente falando
de tudo isso, dos investimentos que eu vinha fazendo até então, né? Quais eram os investimentos que eu tinha até então? Eu vou continuar alimentando esses investimentos? Será que é o momento certo de resgatar ou eu posso fazer uma pausa nos aportes que eu estava fazendo? E por fim, pensar num fator que às vezes a gente desconsidera, que é aquele da contribuição. Às vezes, durante a jornada da vida, as pessoas sempre reservavam uma quantia para contribuir com alguém de alguma maneira. Seja uma instituição, seja alguém por quem tem muito carinho, enfim. E justamente nessa etapa, a pessoa se deprime, se frustra e fica até mais ansiosa, porque a primeira coisa que vem à cabeça dela é deixar de fazer essas contribuições, deixar de ajudar. E isso fere a pessoa emocionalmente, porque era uma coisa que fazia parte da rotina dela. Então, segregar aí, de acordo com os seus pilares, essa renda. E aí, depois disso, entender quanto cada pilar tem de orçamento e começar a se planejar para usar esse orçamento dentro das suas possibilidades. Então, pensando assim que hoje, né, num cenário que nós estamos vivendo, a tua profissão te permite uma recolocação em 3 meses, por exemplo, então se planeja para consumir essas reservas, até 70% delas, em 3 meses. Entendi. Porque se não acontecer em 3 meses, você ainda tem mais 30% da reserva para poder utilizar. Né? Se de repente a área de atuação sua vai demorar para se recolocar, talvez aí algo em torno de 6 meses, de repente 1 ano, fraciona essa reserva toda que você tem para esse período de 6 meses a 1 ano e começa a se policiar, a se regrar para viver dentro dessa possibilidade. Isso eu estou falando ainda só de organizar a renda. Eu não estou falando ainda de buscar oportunidades para gerar renda extra, porque isso pode fortalecer o seu planejamento. Tá certo. Muito bem, muito obrigada. É um super esclarecimento. A gente recebeu 2 perguntas aqui, uma da Meire, eu vou fazer logo as 2 de uma vez. Claro. Aí a gente se organiza aqui, né? A Meire, ela disse assim, naquela questão do você resgatar os seus débitos com as instituições, né? Pela explicação, ela entendeu que você paga, mas não resgata o seu nome absolutamente, né? Por um tempo, pelo menos. Acho que foi isso que você explicou mesmo, não foi? E aí a outra pergunta, uma coisa extremamente importante, que acho que foi o Bruno que trouxe, a live foi subindo, mas acho que foi o Bruno. Ele falou assim, se uma pessoa ela resolve refinanciar o bem, né? No caso aqui ele citou um imóvel, mas pode ser um carro e concentrar todas as dívidas que ele tem nesse refinanciamento para ficar com uma só. Se você acha isso um bom negócio. Você pagou uma dívida, liquidou uma dívida, a sua pontuação em relação ao mercado referente a crédito, ela ainda vai ficar prejudicada por um tempo, até que você crie um novo hábito de crédito. Por exemplo, uma ferramenta que está sendo utilizada muito hoje é o cadastro positivo, que você não é obrigado a ter, mas se você aceitar a ter o cadastro positivo, esse cadastro ele vai ser compartilhado com as instituições que oferecem crédito para você e dependendo da pontuação que você acumula ali, você pode acessar com juros mais baixos. Esse é um ponto de observação. Respondendo à questão do imóvel, o financiamento de dívidas através de um imóvel, ele é uma oportunidade de regularização de crédito muito interessante. Por quê? Porque quando você vai refinanciar um imóvel que já está liquidado numa instituição financeira, via de regra, eles te cobram sobre esse crédito que eles vão te conceder uns juros de crédito imobiliário, que ainda é, no mercado, um dos juros mais baixos praticados pelas instituições. Então, quando isso vale a pena? Quando o seu endividamento ele está ali próximo de até 50% do valor do seu imóvel. Se o endividamento está superando o valor do seu imóvel, ou ele é exatamente o valor do seu imóvel, já não considera uma oportunidade interessante. Primeiro, porque o banco não vai te conceder 100% do valor que o imóvel tem. Já começa por aí. Por isso que o seu endividamento tem que ser menor. Segundo, que a oferta do crédito ela é feita de maneira muito carinhosa. Né? Você vai ter o crédito tomado com juros baixos. Porém, quando você refinancia, você tem o custo de um financiamento imóvel novo. Então, você tem que pagar a averbação no cartório, pagar os impostos e taxas junto à prefeitura de quem está adquirindo imóvel naquele momento. Então, se o custo de taxas, você está, na verdade, assumindo 2 dívidas, né? Você está pedindo dinheiro para poder liquidar todas as suas dívidas e pagar com juros menor, mas colocando ali dentro uma dívida nova, que são todas aquelas taxas
que você vai ter que pagar para o Estado, para o município, aliás, para a federação, para o Estado e para o município, que vão acontecer. Então, primeiro, numa situação dessa, que vale a pena, não deve ser desconsiderada, respeitando esses fatores, primeiro, Carla, é fazer as contas, é pôr no papel. Conhecer todas as taxas primeiro que vão estar envolvidas, tá? E depois tomar a ação. Porque uma vez assinado um contrato desse, por exemplo, você não consegue desfazê-lo. Entende? A não ser liquidando o contrato no período em que você contratou. Não dá para desfazer um contrato desse. Então é extremamente importante. É o que antes era chamado de hipoteca, né? É uma espécie de hipoteca. Eu tenho acompanhado pelas suas redes sociais, né, que nos últimos tempos você tem desafiado muitas pessoas, né? São vários desafios. Desafios de 21 dias, desafios... O que são esses desafios? Como é que a gente pode participar? Perfeito, Carla. Inclusive, agradeço a oportunidade agora nos nossos minutinhos finais para falar sobre isso. Mas quando eu chamei as pessoas para a live, fiz o convite, né, de ouvir dicas e com uma conversa mesmo sobre como se planejar melhor para o ano de 2021, e eu acredito que essas dicas compartilhadas até o momento vão ser suficientes também para isso. Eu quero também alertá-las para o seguinte, chamar a atenção para o seguinte, né? A gente sempre coloca no início do ano planos, projetos, metas para que aquele ano dê certo. Só que a gente não acompanha o andamento desses planos. E um dos planos, que normalmente todo mundo coloca, é não ter dívidas, né? É ficar com as finanças em dia, é ficar com as dívidas no zero. Eu acho que apesar de muito promissor, eu acredito, na verdade, que apesar de muito promissor um plano desse, ele tem 99% de chance de ser frustrado, porque ninguém considerou o planejamento novamente. A gente considerou uma meta solta. Jogamos a meta e pronto. Se a gente bater, tá tudo certo. Agora, o planejamento nunca é meta. Então, quando eu proponho para as pessoas participar de desafios, e quando eu falo de participar do desafio, eu coloco a minha pele no jogo, eu também me desafio a cumprir junto com todo mundo esse desafio, eu falo justamente de se planejar e viver a experiência do planejamento no dia após dia. Que não é uma experiência chata, não. Muito pelo contrário, é uma experiência extremamente divertida e que, além de divertida, fala muito de como a gente faz todas as outras coisas na vida. Então, esse ano eu resolvi fazer um teste, né? Quem me acompanha nas redes sociais, eu resolvi participar de um desafio proposto por uma instituição, por uma fintech, junto com todos os clientes dela. E aí eu passei a interagir com esses clientes também, trouxe amigos para esse desafio, trouxe clientes para esse desafio, né? E durante todo esse ano, eu fiz a escolha, na primeira semana do ano, de guardar R$ 5 por semana. Essa foi a minha escolha. E ela não tem que ser a escolha dos demais. Você pode escolher, por exemplo, guardar R$ 1 por semana. Tá? Guardar R$ 10, guardar 20, enfim. Você pode começar a partir de R$ 1. Então, assim, qual que é a minha dica e o meu convite agora para todos, formalmente, para todos que estão aqui nos assistindo, e para os amigos dos amigos e para os familiares. No próximo ano, em 2021, eu vou lançar, já vou lançar agora em dezembro, inclusive, o meu desafio para os meus clientes, os meus seguidores, os meus familiares, os meus amigos. Inclusive, te convido a participar, tá? Desse desafio. Qual que é a proposta, tá? A gente fala muito da formação da reserva de emergência, que é o primeiro investimento que todo mundo tinha que ter guardado, feito na vida, para num momento de necessidade, principalmente como aconteceu agora na pandemia, onde muita gente perdeu renda, perdeu emprego, teve a renda simplesmente diminuída, deveria ter esse colchão para poder ter menos ansiedade e mais tranquilidade para fazer os planos. Porque é difícil, Carla, a gente falar de controlar a ansiedade, ter calma, quando os cobradores estão batendo na porta, quando a dispensa está começando a esvaziar. Quando a gente cria um colchão financeiro para isso, a gente consegue fazer gestão dessa crise. E é isso que o planejamento te permite. Fazer gestão das crises que você enfrenta na vida. Então, só contextualizando, eu comecei com R$ 5 no início do ano e estou hoje fechando o desafio com mais de R$ 7.000 acumulados nesse valor, nesse investimento. Então, qual que é a minha proposta? Convidar a todos para no próximo ano participar comigo desse desafio que eu vou lançar nas minhas redes sociais, tá? É só depois me mandar uma mensagem nas minhas redes sociais, eu quero participar do desafio, que eu vou fazer contato com você no privado, e eu vou te acompanhar durante todo o ano de 2021 na formação dessa sua reserva de emergência e a gente vai falar nos detalhes disso na sequência. Vou fazer, adoro. Léo, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos.
saiba que você, para mim, é uma pessoa extremamente valiosa, né? E eu repito, aquela que eu quero do meu lado para sempre. Eu vou deixar esses últimos minutinhos para você falar como as pessoas te encontram. Meu muito obrigado para todos. Podem me perguntar e falar comigo, interagir comigo pelo @leandrosouza.if aqui no Instagram. Estou à disposição de todos e muito obrigado pelo convite, pelo tempo aqui conosco. Tá, no vídeo que a gente vai postar dessa live ao longo da semana, a gente deixa todos os seus endereços e contatos na descrição, tá certo? Combinadíssimo. Um beijo a todos e obrigado. Viu, pessoal? Boa noite a todos. Uma excelente semana para todos nós.